O que é uma offshore? Será que faz sentido para você esse tipo de estrutura para proteger os seus investimentos? Eu sou Jaqueline Santana, eu trabalho há muitos anos assessorando clientes a investir no Brasil e também tenho um time que assessora a fazer investimentos no exterior. E nesse vídeo eu quero começar te explicando o que é uma offshore. Offshore nada mais é do que uma empresa constituída no exterior com a finalidade única e exclusiva de fazer investimentos. E qual que é a vantagem, de uma offshore e por que pensar nesse tipo de estrutura? Geralmente, uma empresa de offshore, ela é estruturada num paraíso fiscal. E o que significa isso na prática? Paraíso fiscal são regiões que têm benefícios tributários onde o imposto que você precisa pagar, ele é praticamente zero enquanto seus investimentos estiverem dentro da empresa. Então, ao você abrir uma offshore em paraíso fiscal, você tem o diferimento fiscal de imposto que você só precisa pagar quando você for retirar o dinheiro da sua offshore. Então, por exemplo, você pode comprar ações, bons, fundos, deixar ali o seu dinheiro rendendo juros sobre juros sem precisar pagar nenhum imposto. Quando você precisar tirar o dinheiro para utilizar aqui no Brasil, você precisa pagar 27,5% de imposto sobre a rentabilidade que você teve. Então você tem um diferimento fiscal. Um outro ponto também que é importante falar é sobre sucessão, imposto de sucessão. Quando você tem investimentos numa pessoa e a pessoa jurídica, a sua offshore, é dono da sua conta de investimento, essa pessoa não morre. Então você não tem um imposto de transmissão para a segunda geração em caso de falecimento do titular da conta. Lá nos Estados Unidos, quando você investe na pessoa física, tem que pagar um imposto chamado State Tax, que ele varia de 18% a 40% no caso do titular da conta falecer. Os herdeiros precisam pagar esse imposto para os Estados Unidos. Então, um dos maiores benefícios de ter os seus investimentos sendo um offshore dono da conta de investimento é essa questão de benefício sucessório, e o diferimento fiscal. E um ponto importante de se falar é que uma offshore, investimento em paraíso fiscal, não é nada ilegal. Você simplesmente tem que ter a sua declaração de IR aqui no Brasil, detalhando que você tem esse dinheiro lá fora e prestar conta ali pelo Banco Central uma vez no ano, informando o valor que você tem investido nessa offshore e é totalmente legal. Agora, será que vale a pena para você abrir uma offshore, investir no exterior dessa maneira? A primeira coisa que a gente tem que entender é quais são os custos envolvidos na operação. Então, não é o mérito desse vídeo, mas você contrata uma empresa de advogado para abrir a offshore. Isso tem um custo, uma média de $2.000 para abrir a offshore, a empresa. Um segundo custo é um custo de taxas que você tem que pagar anuais, que também varia ali de $1.500 a $2.000. Você tem que pagar uma taxa anual para manter a sua offshore aberta. E um terceiro custo é um custo contábil. Você precisa ter uma empresa que vai arcar com as responsabilidades ali contábeis dessa empresa para ficar tudo certinho aqui no Brasil. Então são esses três custos que são envolvidos em você ter e manter o offshore, que a gente acredita que a partir de $500, $600.000, depois de 2, 3 anos, já começa a valer a pena, porque você tem o custo da offshore, mas ao mesmo tempo você não precisa ficar recolhendo e pagando impostos no Brasil. Então, volumes altos e principalmente se você não pensa em trazer o dinheiro para o Brasil no curto prazo, geralmente vale muito a pena você ter uma estrutura de offshore e proteger o seu patrimônio. A mensagem desse vídeo era essa. Se ficou alguma dúvida sobre o que é offshore e se vale a pena para você, deixa aqui no comentário, vai ser um prazer para mim responder. Se você tem algum amigo que está pensando em investir no exterior, estruturar uma offshore, compartilhe esse vídeo com eles e eu fico aqui à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Até breve!